pessoal, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Eduardo. Vamos hoje para uma aula de semântica, né? Mais uma aula, ok? E vamos falar, né, sobre alguns aspectos da semântica, o conceito, né, desse ramo da comunicação, e vamos entender alguns conteúdos que estão inseridos, né, dentro do que nós chamamos de semântica. Ok, pessoal? Estou aqui, de vez em quando vou estar olhando aqui para baixo, é porque eu estou aqui, ó, com o caderninho. Eu fiz aqui um roteiro para que eu não me perca aí na exposição do conteúdo e de repente a aula não se torne mais cansativa, tá bom? Desde já é um prazer, uma alegria poder, né, manter esse contato com vocês. Peço a todos que se cuidem, né, que evitem sair de casa se não for necessário, que tomem os devidos cuidados. Desejo que todos estejam muito bem, tá certo? E vamos continuar aí orando e pedindo a Deus para que em breve a gente possa estar junto e vencer, né, esse momento, ok? Vamos lá então falar de semântica. Pessoal, então aqui eu coloquei, como eu disse aqui, um roteiro. O que é a semântica, pessoal? A semântica é um ramo da linguística, né? O que é linguística? É os estudos da comunicação de maneira bem grosseiramente explicando. Linguística é a ciência que estuda a comunicação, tá certo? E então, e a aula de língua portuguesa é a aula de comunicação, tá bom? Então, o que é a semântica? É um ramo da linguística, ou seja, é um ramo da língua portuguesa, dos estudos da língua portuguesa, que vai se preocupar com os estudos, a análise dos significados, dos sentidos, das palavras, das expressões. Então, com que a semântica trabalha? Ela trabalha com os sentidos, né, das palavras, dos termos, das expressões, das informações. Ou seja, vamos falar sobre sentido, significado, tá bom? Ou seja, a semântica ela estuda o processo de construção do sentido, desse significado. Por exemplo, a ironia. A ironia ela é estudada pela semântica, porque a ironia a gente vai trabalhar com o sentido. É quando a gente diz uma coisa, mas na verdade querem dizer o contrário, o oposto, com certo sarcasmo, não é isso? Então, a semântica, pessoal, ela vai se preocupar justamente com essas questões de sentido, de significado, da produção, da construção do sentido no texto, tá bom? Então, a semântica ela vai, né, se ocupar de diversos assuntos, de diversos conteúdos, como ambiguidade, polissemia, hiperônimos, hipônimos, né, sinônimos, paráfrase e outros, tá certo? Então, como são muitos conteúdos, né, que a semântica engloba, a gente vai trabalhar somente 4, que são os 4 que estão sendo pedidos no material didático de vocês. Se essa aula ela ficar muito extensa, eu não trabalho os 4, eu trabalho 2, depois eu trabalho mais 2, tá certo? E aí é o seguinte, quais serão os 4 conteúdos que nós vamos trabalhar? Vamos falar de ambiguidade, polissemia, sinônimos e paráfrase, perdão. Então, esses 4 conteúdos aí são, né, os conteúdos que nós vamos abordar em semântica. Lembrando, tá, que semântica é a parte do estudo da comunicação, da língua, que se ocupa com os sentidos, com a construção dos significados dentro da informação. Certo? Vamos falar em ambiguidade? Pessoal, ambiguidade é simplesmente o duplo sentido. Tá? É a possibilidade de mais de uma interpretação. Então, essa ambiguidade ela pode ser intencional ou não. Quando ela é intencional, vamos dizer que essa ambiguidade é um recurso, tá certo? Ou seja, ela foi feita proposital para criar um efeito, né, no texto, para chamar mais atenção do leitor ao texto. Certo? A ambiguidade ela é muito usada como recurso, né, intencional em piadas, em letras de canções. Então, nesse caso, a ambiguidade ela não é considerada um problema, tá certo? Textual. Porém, ela pode ser sim um problema quando essa ambiguidade ela acontece dentro do texto por uma falha minha, por uma maneira como eu me expressei, por um uso de um termo, de uma palavra que eu usei, e que aí gerou um duplo sentido. E quando o meu leitor ele vai ler o meu texto,
ele vai dizer assim, o que é Eduardo está querendo dizer com isso? Então, nesse caso, a gente vai ter a ambiguidade como um problema. Então, então vamos só recapitular. Ambiguidade é o duplo sentido, certo? E esse duplo sentido, essa ambiguidade ela pode ser intencional ou não. Se for intencional, vamos chamar isso de um recurso, ok? Semântico, um recurso estilístico. Se não for intencional, se for por uma falha minha, eu me expressei e não percebi, aí vamos dizer que é um problema. E a gente precisa evitar isso, por exemplo, no momento que eu estou produzindo um texto, uma produção textual. Bom, pessoal, a ambiguidade ela pode ser chamada de uma indeterminação de sentido. Por que determinação de sentido? Porque, vamos supor, eu construí uma informação e eu coloquei ali um termo. Esse termo ele não dá certeza para o meu leitor do que é que eu estou querendo falar. Geralmente, então, esse meu sentido está indeterminado, né? Isso seria uma falha de comunicação. Então, o que é que quando acontece isso, gera a seguinte pergunta no leitor: o que é que essa pessoa está querendo dizer? Então, o sentido dele fica indeterminado. Então, podemos conceituar também a ambiguidade como uma indeterminação de sentido, tá? Que ela pode se dar, tá, de diferentes maneiras. Ela pode se dar no nível sonoro, tá? No nível sonoro, pela segmentação, pela sequência de palavras, ok? Que a gente vai chamar também isso aí de ambiguidade de segmentação ou ambiguidade estrutural. O que é isso? É quando eu estou escrevendo lá uma informação e nessa sequência eu coloquei, vamos supor, duas palavras numa sequência que gerou uma ambiguidade, tá certo? Por exemplo, tá? Eu vou colocar na edição aqui a seguinte informação: bateu com as mãos e com a panela. Certo? Essa informação, bateu com as mãos e com a panela. Somente um exemplo, pessoal. Não vamos nos incentivar, né? Bater, brigar nunca é uma boa escolha para ninguém. O diálogo é sempre a melhor opção. Então, mas vamos ver um exemplo. Bateu com a mão e a panela. Se a gente falar rápido, bateu com as mãos e com a panela, esse panela, tá? Ele está querendo dizer o quê? Que ele bateu com as mãos e com a panela, né, com o objeto que nós usamos, né, um utensílio de cozinha, ou eu estou querendo dizer que ele bateu com as mãos e com uma pá, um instrumento agora, né, de construção, né, de alvenaria, por exemplo, né, na pessoa, ok? Então, a sequência que eu usei, pá, nela, né, poderia gerar aí, então, uma ambiguidade, né, um duplo sentido. Na escrita, logicamente, a gente iria perceber, porém, através da fala, né, só foneticamente, né, através somente do som, a gente poderia se confundir. Ele bateu com a mão e com a panela ou com a panela, né? Então, aí a gente vai chamar de uma ambiguidade estrutural, uma ambiguidade de segmentação, porque eu peguei duas palavras, pá e nela, e nessa sequência ela gerou uma ambiguidade. Isso se chama duplo sentido estrutural, de segmentação, ok? Bom, como eu ia dizendo, né? A ambiguidade, né, ela gera esse duplo sentido. Temos a ambiguidade por segmentação, mas também temos a ambiguidade lexical. O que é o lexo? Do uso do termo, do uso de uma palavra. O lexo é um termo, uma palavra que está sendo utilizada na informação. Então, a ambiguidade lexical, ela acontece quando eu uso uma palavra de modo impreciso na informação. Ou seja, eu coloquei ali uma informação, eu coloquei um termo, né, uma unidade lexical, uma palavra, e essa palavra ela gerou um duplo sentido, ela deixou meio que uma dúvida no leitor. Vamos ver um exemplo? Então eu coloquei aqui um exemplo, a qual eu vou editar aqui no vídeo, que tem assim: encontrei um irmão da minha amiga que morou na Europa, tá? O elemento aí, lexical, o termo aí que está gerando uma dúvida é o termo que, né? O pronome relativo que. O pronome relativo que, pessoal, é um dos campeões em trazer duplo sentido, ambiguidade, tá, para o texto. Por isso precisamos ter muito cuidado ao utilizá-lo, tá? Porque veja, encontrei um irmão da minha amiga que morou na Europa. Então, o que
morou na Europa, quem morou na Europa aí? Foi o irmão, né? Ou foi a amiga? Então aqui a gente não consegue saber, porque o termo aqui, né, ele está gerando essa duplicidade de sentido. Então como é que a gente faz para resolver isso? A gente substitui o que, né, por o qual ou a qual. Então se fosse a irmã, eu diria encontrei um irmão da minha amiga, a qual aí a gente consegue entender que estamos falando da irmã. Morou na Europa. Se eu quero falar do irmão, encontrei um irmão da minha amiga, o qual, agora a gente sabe que estamos falando do irmão, morou na Europa. Então esse pronome relativo que, né, se a gente usar ele de maneira despercebida, sem muita atenção, a gente pode gerar uma ambiguidade. Tomar cuidado com isso. É o que nós chamamos de ambiguidade lexical, ou seja, pelo uso de um termo, tá bom? Vamos falar de polissemia, ok? Agora, gente, o que é polissemia? Poli, muito, e semia, sema, sentido, significado. Polissemia é a propriedade que uma palavra tem de apresentar muitos significados, ok? Ou seja, a palavra ela assume múltiplos sentidos. Com certeza, tá, pessoal? Para a polissemia, o papel do contexto ele vai ser importantíssimo. Por quê? Porque uma mesma palavra ela vai apresentar diferentes sentidos, tá? De acordo com o contexto que ela está sendo utilizada. Lembrar que contexto, toda vez que falo de contexto, a gente já discutiu isso em sala de aula, eu estou falando de situação, ou seja, num determinado contexto, numa determinada situação, eu uso uma palavra com significado, mudei o contexto, o significado dela também pode mudar, certo? Então, há palavras que elas apresentam muitos significados, há muitos termos na nossa língua que são polissêmicos, ok? Tá bom? E vamos ver alguns exemplos. Eu coloquei aqui um exemplo bem interessante, ó. O exemplo usando a palavra banco, o termo banco. Então vamos ver. Ó, vou ao banco amanhã. Estamos falando do banco, uma instituição financeira. Sentei no banco, pois estava cansado. Estou falando agora de um instrumento a qual nós utilizamos para sentar, para descansar. Né? Um material feito com esse propósito, não é? Um outro exemplo, se precisar, eu banco você. Banco aí não tem nenhum dos significados anteriores. Se precisar, eu banco você, não tem assim, eu pago para você, eu assumo aí a sua parte aí nesse evento aí, tá certo? Então tem o termo banco aí, tá? Com 3 significados, com 3 possibilidades de sentidos diferentes. Vamos dizer que banco é um termo polissêmico. Tá certo? Então, polissemia é quando uma palavra ela tem a propriedade de assumir diferentes significados e sentidos, tá? Claro, estando relacionado sempre a um contexto. Percebam que eu estou falando muito de significado e de sentido, porque é justamente isso que a semântica trabalha, com a construção, com a produção dos significados, dos sentidos na informação no texto, ok? Vamos falar agora de sinônimos, sinonímia, né? Que também é um outro recurso, né? É um outro conteúdo que está inserido dentro desse ramo da comunicação chamado semântica. E o que são sinônimos, pessoal? A gente já falou sobre isso, né? Aliás, vocês já devem ter visto isso já bem anterior, né? No ensino fundamental, mas é sempre importante a gente estar relembrando, né? Estudar também é relembrar, é reviver alguns conteúdos, ok? Então, sinônimos, né, podemos conceituar da seguinte maneira, aqui que eu estou aqui com o meu roteirozinho aqui, são palavras diferentes, né, mas que apresentam sentidos, significados semelhantes. Olha, mais uma vez falando de sentido e de significado. A semântica vai sempre tratar com esses conceitos. Tá? É interessante entender, pessoal, que não existem sinônimos perfeitos, tá, pessoal? Existem sinônimos semelhantes, palavras diferentes, mas que elas apresentam um sentido semelhantes, tá certo? Perfeito realmente não, apesar de que há uma classificação onde a gente pode dizer, chamar de, onde a gente pode determinar os sinônimos como sinônimos perfeito e imperfeito. Né? Mas é só uma nomenclatura, mas na verdade realmente não existem sinônimos
perfeitos, tá bom? Vamos lá então. Então, dois exemplos de sinônimos bem rápido aqui para vocês. Após e depois, né? São dois termos que indicam um momento posterior, um momento que ainda chegará. Então podemos dizer que após e depois são dois sinônimos perfeitos, né? Porque eles trazem aí, são dois termos que quando a gente pensa neles, toda vez que você pensa em após e depois, a gente só pensa em algo que vai vir posteriormente. Por isso é que eles são chamados de perfeito, porque ele já nos dá de imediato o mesmo conceito, o mesmo significado. Tá? Mas vamos ver agora dois exemplos de sinônimos imperfeitos: cidade e município. Tá certo? Então, cidade e município, os dois vão ter, são sinônimos, porque tem um conceito de uma formação, né, de pessoas, de casas que estão ali, de comunidade, tá certo, pessoal? Mas quando a gente pensa em cidade e município, a gente não tem a mesma visão imediata tão rápido quando a gente tem, como a gente tem com logo e, perdão, com após e depois. Então, após e depois, sinônimos perfeitos. Cidade e município, sinônimos imperfeitos, tá certo? É mais por uma questão somente do raciocínio mais rápido chegar. Porém, a gente não tem realmente sinônimos perfeitos. Mas essa discussão assim, é só a nível de conhecimento, porque o que importa realmente é você, aluno, olhar o texto e reconhecer no texto palavras que são sinônimas, tá certo? Ok? Vamos falar de paráfrase, né? Gente, a paráfrase é a reprodução, ok? Estamos aí no nosso quarto conceito, né? Dentro da semântica. A paráfrase é uma reprodução de uma ideia por meio de outras palavras. Ou seja, é você dizer com suas palavras o que já foi dito anteriormente. É você reconstruir um texto, tá? Ou seja, é você refazer um texto. Porém, né, na paráfrase você reconstrói um texto com as suas palavras, mas você mantém a essência temática. Você mantém a essência do texto, do tema, o que está sendo trabalhado, ok? Podemos dizer também que a paráfrase é dizer com outras palavras o que já foi dito, né? Eu já falei isso aí. E, por exemplo, o resumo ele pode ser considerado meio que uma paráfrase, porque no resumo você reconstrói o texto, né, com um texto que já existia anteriormente. Você está refazendo um texto. Então, de certa forma, podemos considerar o resumo uma paráfrase, tá? A grosso modo. Então, podemos dizer que a paráfrase é um processo de recriação do texto. Ou seja, é uma forma específica de intertextualidade, porque estamos relacionando aí dois textos, um texto anterior e o texto que eu estou remontando, reescrevendo. Intertextualidade que vai ser o tema de uma próxima aula nossa, ok? Então, pessoal, é isso, tá? Chegamos ao fim da nossa aula, tá? E até se estender um pouco mais, mas é porque ela realmente exigiu um pouco mais de tempo nosso. E é isso. Semântica é a parte, né, é o ramo dos estudos da comunicação que trabalha o sentido, o significado. E aí nós entendemos hoje, dentro da semântica, 4 conceitos, tá? Ambiguidade, polissemia, sinonímia e paráfrase, ok? Vou deixar para vocês uma atividade sobre esses conceitos, certo? Espero que vocês tenham compreendido, gostado da aula, botem opiniões, tá certo? Se inscreva no canal, curta lá o vídeo e coloquem opiniões para que eu possa melhorar cada vez mais a dinâmica, né? O modo de expor esses conceitos para que vocês compreendam melhor os conteúdos, tá bom, pessoal? Então, fica com Deus, forte beijo, abraço para todos e até a próxima.